Senhoras e senhores, muito boa tarde. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao anúncio de investimentos da FAPESP e do SEBRAE São Paulo em startups de base científica e tecnológica. Convidamos para que ocupem a mesa o vice-governador e secretário de governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, acompanhado da secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Convidamos também o professor Marco Antônio Zago, presidente do Conselho Superior da FAPESP, e Wilson Poit, diretor superintendente do SEBRAE São Paulo. Para as boas-vindas a todos, ouviremos o professor Marco Antônio Zago, presidente do Conselho Superior da FAPESP. Muito boa tarde. Vice-governador Rodrigo Garcia, em nome da FAPESP e meu próprio, eu quero agradecer a sua visita e também o seu compromisso com a preservação dos recursos orçamentários da Fundação, que garantem a nossa capacidade de investimento, incluindo para esse programa que nós anunciamos hoje. E quero saudar também a nossa secretária, Patrícia Ellen. Quero saudar o Wilson Poit, diretor superintendente do SEBRAE, os nossos diretores do CTA, membros do CTA, professor Pacheco, Luiz Eugênio, Fernando, pesquisadores, convidados, os 3 reitores das universidades públicas, professor Varran, Pascoal e Antônio, e a todos, amigos, amigas. E nós temos muita satisfação de recebê-los para consolidar uma colaboração que é muito importante entre a FAPESP e o SEBRAE, visando o estímulo ao empreendedorismo e apoio a startups tecnológicas, principalmente na sua fase nascente, na sua fase inicial, que é quando é mais incerto o seu futuro, mas é o momento em que a FAPESP e o SEBRAE podem atuar mais fortemente. E os detalhes serão apresentados pelo nosso diretor científico, o professor Luiz Eugênio. Mas, em resumo, este convênio se destina a apoiar a formação de novos negócios de base tecnológica, financiando o desenvolvimento de provas de conceito, apoio a equipes com perspectivas de transformação da inovação em negócios. E são ainda tópicos importantes desta atuação conjunta, a capacitação e o acompanhamento de empresas e avaliação de impacto, que é algo que nós precisamos fazer conjuntamente. Eu devo reforçar, Poit, que nós temos muita satisfação com este programa, e que esse programa seja feito em parceria com o SEBRAE, pela sua imagem, pela reconhecida competência na sua área de atuação e também pela sua história. O SEBRAE tem suas origens lá em 72, 10 anos mais novo que a FAPESP. E, desta forma, senhor vice-governador, ao se aproximar dos 60 anos, a FAPESP continua investindo em recursos, os recursos que recebe, procurando acelerar o desenvolvimento do Estado. Foi dentro desta perspectiva, por exemplo, que a partir de 2015 a Fundação fortaleceu o seu diálogo com os setores da sociedade para implementar projetos de política pública voltados para vencer os gargalos do desenvolvimento social e econômico do Estado. Não é? E, para isto, o Conselho Superior aprovou, em dezembro do ano passado, se eu pudesse ter o slide, por favor. Podem projetar. O Conselho aprovou, em dezembro do ano passado, uma agenda de programas classificados como pesquisa orientada à missão. E para os próximos 2 anos. Não vou conseguir, não vão projetar, não faz mal. Mas ali há uma série de ações
aprovadas pelo Conselho, entre as quais se incluem, por exemplo, o segundo edital para os Centros de Ciência para o Desenvolvimento, e que a FAPESP está aportando até 120 milhões com contrapartida financeira de fora. E são centros que vão desenvolver pesquisa orientada a problemas nas áreas da saúde, eficiência energética, agricultura, manufatura, materiais avançados, cidades inteligentes e assim por diante. Outros programas desta agenda estão em fase de planejamento e se preparando para implantação. Entre eles, se inclui, então, este programa que nós estamos lançando hoje. Como último tópico, eu acho importante ressaltar o seguinte, que é necessário enfatizar que estes programas expandem o espectro de ação da FAPESP, mas se fazem sem prejuízo das ampliações do apoio aos projetos tradicionais que a FAPESP faz. Como, por exemplo, o CEPIDES, nós lançamos agora um edital para 5 anos, os projetos regulares e temáticos de jovem pesquisador, formação de recursos humanos. Então, como nós tivemos a totalidade dos nossos recursos preservados, a FAPESP pode continuar apoiando com autonomia diferentes estratégias para o desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e inovação, entre os quais se inclui este edital de hoje. E aqui está listada, então, a lista de programas e projetos que o Conselho Superior aprovou em dezembro do ano passado para nós desenvolvermos. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Nossos agradecimentos ao professor Marco Antônio Zago. Ouviremos a seguir o senhor Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Bom, boa tarde a todos. Sou vice-governador, secretária Patrícia Ellen, professor Zago, Poit, meus colegas de diretoria, os reitores, todos que estão presentes aqui. Eu vou ser muito rápido, mas eu queria salientar uma coisa que o professor Zago falou. A FAPESP se orgulha muito dos mais de 20 anos do PIP, e tem feito, já no passado fez outras iniciativas com o SEBRAE, mas o PIP tem sido recrescentemente redesenhado, com componentes novas. Nosso diretor científico, Luiz Eugênio, nos últimos anos tem trabalhado, desde que chegou aqui, em incrementar outras facetas do PIP. Mas essa iniciativa com o SEBRAE é especialmente importante. Eu agradeço muito a equipe do POIT, agradeço a todo ao Michel Porcino, toda a equipe do SEBRAE que trabalhou nisso. E o entusiasmo interno da FAPESP na relação com o SEBRAE é excepcionalmente bom, porque a gente vislumbra uma parceria que é muito complementar. O mercado de venture e o mercado de equity no Brasil teve anos absolutamente extraordinários. Há muito dinheiro, muita oportunidade de investimento feito pelo setor privado. Mas não exatamente no que a gente atua e o que a gente está buscando nesse programa. Nós estamos procurando empresas que a gente chama Deep Tech, na linguagem do mercado. Intensivas em tecnologias, Hard Tech, Hard Science. E essas, na verdade, é uma brutal falha de mercado. O mercado... As empresas, o mercado de ventures, tem muito dinheiro para fintech, tem muito dinheiro para as empresas que estão já começando a tracionar na linguagem, começando a gerar caixa. Não por outra razão, pela simples razão de que é quase impossível fazer um valuation de uma empresa que não tem ativos reais e que ainda não está fazendo faturamento. Então, o que nós estamos se propondo com o SEBRAE aqui é atuar onde o mercado não atua, ou em verticais em que é muito difícil a atuação no mercado. Vou dar um exemplo simples, fácil de entender. Na área de saúde, em que essas empresas têm que licenciar uma coisa, uma Anvisa, o ciclo é muito longo de desenvolvimento e o mercado não atua nessas áreas. Mas é importante que a ação pública, a gente tenha políticas públicas direcionadas para essas empresas, porque essas são as da ruptura tecnológica, aquelas que sinalizam lá na frente produtividade muito maior para a economia paulista e benefícios de competitividade para a economia paulista. Então a gente vai atuar. E eu queria particularmente salientar que a gente está muito grato também em trabalhar com o SEBRAE,
num projeto que tem a liderança da Patrícia, que é a negociação com o Banco Interamericano desse empréstimo vocacionado para Desenvolve São Paulo, focado na agenda de inovação, numa agenda nova de inovação para Desenvolve São Paulo. Mas ele é um projeto que pressupõe uma forte interlocução, uma forte parceria entre o SEBRAE, a FAPESP e a Desenvolve São Paulo, para atuar conjuntamente, porque a gente está, nesse projeto, testando modelos de finanças completamente novos, fora do crédito convencional, fora do crédito tradicional, e vai ser uma aventura a ser escrita pela Desenvolve, pela Secretaria, pela SEBRAE e pela FAPESP, com apoio integral do Conselho Superior da FAPESP, que acabou de recentemente aprovar no dia 30 uma política de investimentos para a FAPESP. Então eu queria só parabenizar a todos e dizer que nós estamos muito felizes com essa iniciativa. Obrigado. Ouviremos a seguir a senhora Ingrid Barth, vice-presidente da AB Startups. Boa tarde. Eu gostaria de falar que nós, brasileira de startups, a gente está muito honrado de participar desse momento. Salientar que o estado de São Paulo é o estado com o maior número de startups do Brasil. E essa parceria vem essa extensão muito feliz para a gente. Gostaria de agradecer muito ao SEBRAE, à FAPESP, essa oportunidade de financiamento. A gente sabe muito dentro da associação e o financiamento que é. E o financiamento das startups ele é muitas vezes uma barreira para que essas startups a associação à disposição de todos. Ouviremos a seguir o diretor superintendente do SEBRAE São Paulo, Wilson Poit. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. É um prazer muito grande estar aqui hoje. E boa tarde também a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Depois vão dizer que foi sorte, né? No interior a gente fala muito isso, assim, deram muita sorte. Acho que todos os que estão aqui nesse evento hoje, que estão testemunhando essa oportunidade, são pessoas de sorte. E a gente costuma falar no SEBRAE que sorte é o encontro da oportunidade com pessoas com vontade, com pessoas preparadas, porque nada é fácil. Mas um convênio como esse, num momento desse da história do Brasil, é muito apropriado, um momento muito bacana. E quando a gente fala de sorte, a secretária Patrícia Ellen, por exemplo, a gente saiu lá da Vila das Belezas, no Campo Limpo, e está aqui com a gente, não é por acaso, né? A secretária já passou por Harvard, por muitos lugares, e todo mundo podia dizer que é sorte. Nosso vice-governador Rodrigo Garcia, lá de Tanabi, perto lá de Rio Preto, da Grande Rinópolis, está aqui com a gente também. O professor Zago, então, de Birigui, mais pertinho de Rinópolis ainda, pertinho, o pessoal de Rinópolis vai trabalhar lá em Birigui, já esteve em Oxford, está aqui também, é uma pessoa que, para ter essa sorte aqui, já trabalhou muito. Queria cumprimentar também o doutor Tirso, presidente do Conselho do SEBRAE, que está nos assistindo, que é de Franca, que está viajando muito aí pelo SEBRAE, pelo Senar, por o estado de São Paulo, vai falar aqui um pouco com a gente também. E representando os diretores aqui da FAPESP, além do Pacheco, meu amigo, o Luiz Melo, que esteve bastante com a gente, estava me contando agora há pouco, também é de São Paulo, mas também já esteve em Los Angeles, já estudou muito para estar aqui nesse lugar. Não posso deixar de cumprimentar o professor Silvio Rosa, representando o Conselho do SEBRAE, e que plantou muito da semente do que está aqui, professor Zago. Minha homenagem também, meu agradecimento a todo o time do SEBRAE que está nos assistindo, e
em nome deles, o Michel Porcino, está aqui com a gente, nosso gerente de inovação, jovem, e já tantas coisas fizemos juntos, fundador aí da São Paulo Tech Week, do SP Star, professor da IGV, e que nos dá o prazer de estar junto. Essa parceria da FAPESP e do SEBRAE vai ajudar startups do estado de São Paulo inteiro a se desenvolverem, como foi dito aqui, com inovação científica, mas o SEBRAE vai ajudar principalmente em vendas, em comercializar isso no Brasil e no mundo. Porque o que salva um negócio é vendas. Tem que fazer, tem que inovar, mas tem que empreender e fazer realmente com o empreendedorismo comercializar, né? Não adianta estar tecnicamente preparado e a gente acha que vai poder ajudar muito nisso. Nós vamos tirar projetos inovadores do laboratório para levar ao cliente final, tanto seja B2B como B2C. Professor Silvio, vamos fazer isso juntos. Muito obrigado a todos aqui. E como diz o nosso governador, e a gente escuta sempre aí junto com o Dr. Rodrigo aí, lá da Grande Rinópolis de Itanabi, novamente, é hora de vacina no braço, comida no prato, inovação e empreendedorismo na veia, e SEBRAE e FAPESP aqui. Muito obrigado. Ouviremos a seguir a mensagem do senhor Tirso Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo, via Zoom. Que honra e prazer estarmos hoje juntos, FAPESP e SEBRAE. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Marcos Zago, que é o nosso sempre ex-reitor e magnífico reitor da USP, quando na época nós também fazíamos parte lá do Conselho Estudantil. Quero dizer da satisfação, agradecer ao Luiz Melo, que foi nosso conselheiro, sempre conselheiro, da AMPEI, junto com o Rafael Ravazzo, e que nos ajudou muito nesse contexto. Quero dizer e revelar aqui que em novembro de 2019, tive uma audiência com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. E ele disse a mim: Tirso, precisamos criar e fomentar o maior ambiente de inovação e tecnologia no estado de São Paulo. Nós precisamos fazer isso. O SEBRAE precisa nos ajudar nesse sentido. E eu disse ao vice-governador, trabalharemos para que a gente possa desenvolver isso. E em 2020, nós rodamos praticamente o estado todo. Obviamente, com toda a proteção, distanciamento, máscara, álcool gel. Rodamos todos os parques tecnológicos. Aqui quero cumprimentar a Patrícia Heller, nossa secretária, que muito bem fomentou os parques tecnológicos. Rodamos todas praticamente as startups do interior, as incubadoras. E nesse momento, doutor Rodrigo, quero aqui agradecer muito os nossos conselheiros que nos ajudaram muito nisso. O professor Silvio da Parktec, o Jefferson do IPT, e já falei do Luiz Melo, do Rafael Navarro, que é da AMPEI, e a secretária de Desenvolvimento, a Patrícia Heller, que é do nosso conselho, que fomentou todo esse processo. E esse trabalho culminou naquele programa que nós levamos ao senhor e foi aprovado pelo conselho, inclusive o professor Silvio está aí, em 200 milhões de reais, para que nós pudéssemos formar uma rede soura para o desenvolvimento das startups e o aceleramento das startups. E hoje nós vemos um momento ímpar, onde que além daqueles 200 milhões, nós do SEBRAE estamos colocando 75 milhões, a FAPESP mais 75 milhões, são 150 milhões de reais para que nós possamos ajudar, colaborar a ciência, a tecnologia e a inovação com as startups da FAPESP, como também do SEBRAE, juntando as forças para que nós possamos fazer esse desenvolvimento sustentável que é a base da tecnologia. Principalmente agora, olha, o senhor me procurou em dezembro de 2019, antes da pandemia, e agora, com todo esse invólucro
para o desenvolvimento da tecnologia, para que nós possamos chegar a essa tecnologia no micro e pequeno empresário, que tanto precisa. Então, eu quero cumprimentar, abraçar todos vocês por esse exemplo de ação e de desenvolvimento social. Parabéns, vice-governador, lembrança ao nosso governador Dória, obrigado, Voit, Ivan e Guilherme, pelo apoio, e também a todos que estão aí. Que Deus nos abençoe e vamos acelerar e vamos formar o maior centro de inovação tecnológica da América Latina aqui no estado de São Paulo. Ouviremos a seguir o senhor Luiz Eugênio Melo, diretor científico da FAPESP. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor vice-governador Rodrigo Garcia, senhora secretária Patrícia Ellen, secretaria de Desenvolvimento Econômico, Wilson Poit, superintendente do SEBRAE, grande parceiro, meus colegas da FAPESP, professor Marco Antônio Zago, Carlos Américo Pacheco, Fernando Menezes, senhoras e senhores reitores. É uma grande honra estar aqui nesse momento de anúncio dessa iniciativa, como já foi adiantado aqui pelo Tirso. É uma iniciativa importante, soma 150 milhões de reais, não é pouco dinheiro, e é uma iniciativa que agrega expertises do SEBRAE e da FAPESP em prol de uma ação que todo o país, toda a nação quer fazer, que é desenvolver empresas de base tecnológica. Criar empresas, criar valor, gerar riqueza, é do interesse de qualquer país. Mas todos os países aspiram a ter empresas no nível mais alto do desenvolvimento e que é o nível, como o Pacheco adiantou, que é chamado de Deep Tech, né? Ou uma tecnologia profunda que tenha algum embasamento. Nos orgulha, nós brasileiros, termos uma empresa como a Embraer, por exemplo, uma empresa do setor aeronáutico, uma das 3 ou 4 maiores do mundo. Mas, evidentemente, não é do nada que sai uma empresa como essa e você tem uma longa trajetória pela frente. Essa parceria daqui, ela, ao agregar as forças do SEBRAE e da FAPESP, busca justamente convergir para empresas que tenham o mesmo sucesso da Embraer ou várias outras. O próximo slide, por favor. A iniciativa, então, ela visa apoiar o desenvolvimento de startups de base científica e tecnológica no estado de São Paulo e representa o valor de 150 milhões de reais ao longo de 6 anos. Na prática, são 30 milhões por ano, durante 5 anos. O último ano é muito mais para prestação de contas, é para o encerramento da atividade. Mas 30 milhões de reais por ano é um monte de dinheiro e dá para apoiar diversas empresas. O próximo slide. A lógica central, esse slide pode ser lido em 2 diagonais. Aquela vertente de pesquisa e apoio são as partes que a FAPESP já faz hoje, já apoia hoje no âmbito de várias das suas linhas, incluindo a pesquisa inovativa nas pequenas empresas. A parte de capacitação e consultoria é exatamente onde entra o SEBRAE, e é uma parte onde o SEBRAE tem grande capacidade, já faz isso para diversos outros setores, e aqui nós juntamos força para fazer isso ainda melhor em áreas onde o SEBRAE não faz, ou em aspectos onde a FAPESP não faz. Então, existe uma grande complementariedade nessa iniciativa. O próximo slide. A ideia, então, é que nós façamos o lançamento de, no mínimo, 2 editais por ano, com um alvo de apoiar pelo menos 35 empresas por ano. Aqui, evidentemente, se nós conseguirmos apoiar mais, melhor. Se for necessário a alocação de mais recursos, tenho certeza que o Conselho Superior, que os colegas do Conselho Técnico Administrativo verão com muito bons olhos. A alocação que a gente fez aqui é uma alocação estimada na demanda que a gente vai ter. Nós prevemos a capacitação de técnicos do SEBRAE, e nesse caso eles serão multiplicadores, e aqui a gente antevê pelo menos 80 pessoas sendo capacitadas e entendendo melhor os instrumentos que a FAPESP já disponibiliza. E isso daqui, evidentemente, um apoio importante à AB Startups presente aqui. O ponto central é também ampliar o nosso leque de empresas. O programa de pesquisa inovativa na pequena empresa da FAPESP, ele tem um leque que nós consideramos ainda limitado de clientes. O espaço que nós ocupamos é aquém da nossa ambição.
com a parceria com o SEBRAE, a perspectiva é que nós ampliemos esse espaço. E, por fim, a etapa de gestão, certificação, que foi muito bem lembrada aqui, tanto pelo professor Zago como pelo professor Pacheco, é uma etapa fundamental. Sem certificação, diversos itens não podem ter acesso ao mercado. É um item fundamental e essa chamada prevê o apoio, o emprego de recursos nessa dimensão. O próximo slide, esse é o último slide. Então, a ideia é fazer pesquisa para desenvolvimento de soluções inovadoras e está grifado, porque é o que é novo aqui, permitindo a introdução dessas soluções no mercado. A gente falava muito em invenção, antigamente, sei lá, quando eu era criancinha, invenção. Era importante, inventor, não sei o quê. De inventor, a gente passou para inovação, e inovação se traduz, por exemplo, com patente. Mas, na prática, a inovação ela não acontece se você não tiver um consumidor. Alguém tem que consumir aquela solução. O consumo dessa solução é o que a gente está falando aí da introdução dessas soluções no mercado. O projeto prevê apoio de até R$1.250.000 por projeto, em chamadas de 25 milhões, a submissão nessa primeira rodada até 29 de outubro desse ano, e nós vamos ter uma avaliação conjunta, tanto da esfera da ciência como do negócio. Nós estávamos numa reunião ontem, discutindo esse assunto. A FAPESP tipicamente olha para a ciência, ela olha para o pesquisador, mas nesse caso, a gente tem que aliar a ciência com o empreendedorismo, com o negócio. Então, o pesquisador e o empreendedor. E com isso, eu finalizo agradecendo imensamente o Michel Porcino por toda a sua dedicação, a Patrícia Tedeschi, a Luciana Rashiba e toda a equipe da Coordenação Adjunta de Inovação da FAPESP, que junto com a Diretoria de Novos Negócios do SEBRAE, permitiu a gente chegar aqui hoje. Muito obrigado. Ouviremos a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, senhora Patrícia Ellen. Obrigada, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, retornando ao nosso auditório da FAPESP, nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Cumprimento também o professor Zago, presidente do Conselho Superior, o professor Carlos Pacheco, presidente da FAPESP, todos aqui presentes da liderança da FAPESP, também nosso amigo Wilson Poit, o Tirso, presidente do Conselho do SEBRAE, grandes parceiros nessa iniciativa, a Ingrid Barth, vice-presidente da AB Startups, Luiz Eugênio Melo. Tivemos aqui boas reuniões de trabalho, diversos temas e muitas parcerias com a FAPESP, nossos magníficos reitores, professor Varrão, professor Pascoal, professor Tom Zé, está aqui conosco também. E gostaria de cumprimentar, além do professor Silvio, do nosso Conselho do SEBRAE, do Parque Tecnológico de São Carlos, que é um grande exemplo também de investimento tecnológico, nossa professora Maiana, e ao cumprimentá-la, cumprimento todos os cientistas que estão nos acompanhando também online. Temos mais de 100 pessoas no Zoom e também estamos transmitindo esse evento através das redes do governo, para que todos possam ter acesso a essa informação tão importante de investimento nas nossas startups, nos nossos cientistas, para que eles possam dar o próximo passo em seus investimentos de pesquisa, para que elas se transformem em realidade e impactem a vida das pessoas. Há cerca de 2 anos, nós estivemos aqui com o governador João Dória, nesse mesmo auditório. Foi a primeira vez que a FAPESP recebeu a visita de um governador em muito tempo. Foi muito emocionante, porque ele aqui se comprometeu em garantir o investimento na ciência e na tecnologia. Muitos cientistas tinham uma expectativa de ouvi-lo, e ele foi firme em dizer: o meu compromisso é garantir que o Estado de São Paulo segue como sendo referência em ciência, em tecnologia e inovação. Nós jamais imaginávamos que passaríamos pelo maior desafio econômico, sanitário, humanitário da nossa história desde então. E jamais imaginamos que teríamos tantas dificuldades orçamentárias e econômicas em todo o país. Mas o governador João Dória honrou seu compromisso. É fácil honrar o compromisso em tempos de bonança. Ele honrou um compromisso nos momentos de maior desafio que nós vivemos. E agradeço a ele, aqui com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. O governador João Dória não pôde estar, que está com Covid, assintomático, graças ao compromisso dele com a ciência e tecnologia. Porque com esse investimento,
nós investimos nas vacinas. Hoje nós temos as vacinas do Butantan, a vacina, uma delas foi a que ele tomou, e graças a ela, ele está com Covid agora, mas sem nenhum sintoma, trabalhando, e nós sabemos que ele à distância trabalha mais ainda, porque dá tempo de fazer mais reuniões, mas é muito bonito ver que ele honrou o compromisso e que hoje, não somente a sociedade paulista, mas todo o Brasil está, graças a ele, tendo muitas vidas protegidas, muitas vidas preservadas. Hoje, a ciência do Estado de São Paulo tem um orçamento, contando ciência, tecnologia e ensino superior, de mais de 14 bilhões de reais. Investimento em ciência, de cerca de 10 bilhões, representa 70% do total de investimentos em todo o Brasil e 80% dos investimentos em tecnologia de ponta no Brasil. Agora, eu deixo de lado o meu chapéu de secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, coloco o meu chapéu aqui de presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia e faço um contraponto que muito me preocupa. Enquanto o orçamento da FAPESP aumentou 36% em valor absoluto desde o início dessa gestão, o orçamento nacional de ciência e tecnologia caiu para 1/3 do que ele era há 2 anos atrás. Eu, saindo daqui, terei reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia. E há uma preocupação muito grande com os outros estados, com as desigualdades que crescem e o investimento que só cai. Nós vimos agora que o CNPq perdeu quase 10% da sua verba no último ano, a CAPES 33% e o valor das bolsas 30%. O FNDCT segue contingenciado. São mais de 5 bilhões de reais que deveriam estar sendo aplicados na ciência, na tecnologia, nas startups e para salvar vidas. São Paulo fez diferente e, por isso, eu agradeço ao nosso vice-governador Rodrigo Garcia e ao governador por terem honrado o seu compromisso. Eu acompanhei pessoalmente e vi o desafio que foi fazer escolhas nesse momento. Nós vemos que valeu a pena, não somente pela vacina que está salvando vidas, não somente pelas startups que estão prosperando, pela retomada econômica no estado de São Paulo, que mesmo em 2020 cresceu 0,4%, enquanto o Brasil teve uma recessão de 4,1%. Em 2021, São Paulo vai crescer até 7,8%. A Fundação SEAD revisou o crescimento para cima, e um dos setores que mais cresce é exatamente o setor de alta tecnologia. Um exemplo concreto que nós vivenciamos, e a FAPESP foi protagonista, foi o anúncio recente da Equinor, com investimento de 8 bilhões de dólares, o maior investimento em exploração de petróleo e gás do Brasil dos últimos 5 anos, acontecendo no campo de Bacalhau, na bacia de Campos, com exploração de petróleo e gás natural a uma profundidade de mais de 2.000 metros, graças a uma inovação científica de altíssima tecnologia, com investimento compartilhado com a FAPESP, através de um centro de desenvolvimento que foi iniciado em 2019. Menos de 2 anos depois, o anúncio foi realizado. 8 bilhões de dólares, 3.000 empregos, diretos e indiretos, e um investimento sustentável, com modelo eficiente de extração também de gás natural, para que tenhamos também energia limpa e novas formas de atuação para combater desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população. Eu finalizo a minha fala, agora, tirando o meu chapéu de secretária, o de presidente do CONSECT, e colocando aqui o meu chapéu de cidadã. Quando eu vim aqui da última vez, eu tinha feito um pedido e um sonho que era que os nossos cientistas se aproximassem da realidade da população, estivessem mais próximos das pessoas que vivem nas periferias, nas favelas, que combatessem as doenças infectocontagiosas e trabalhassem muito mais cerca da população em geral e dos problemas reais. A FAPESP inovou muito nesse lugar nesses últimos 2 anos. Avançou na pesquisa aplicada, trouxe para perto o governo, nos perguntou quais são os maiores desafios, co-investiu com o governo, governos, também com empresas, e trouxe as startups para que pudessem fazer parte desse ecossistema. O anúncio de hoje é um grande salto nessa direção. É trazer cerca de 200 empresas, pelo menos, pequenas empresas de até 250 funcionários, para que elas possam dar o próximo passo, não somente avanço tecnológico, mas disponibilização dos seus produtos e serviços para melhorar a vida dos nossos cidadãos. Então, é muito inspirador ver tudo isso acontecendo. A pandemia trouxe um grande desafio, mas também um grande legado de união, de colaboração, e mostrou que investir em ciência e tecnologia é
é o nosso único caminho para termos uma retomada econômica segura, inovadora, sustentável e inclusiva. Então, o Poit lembrou como a nascida na Vila das Belezas, no Campo Limpo, e hoje tendo acesso a tantos privilégios, eu só agradeço, porque é uma honra ver o que os nossos cientistas estão fazendo por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigada. Senhoras e senhores, ouviremos o vice-governador e secretário de governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Todo respeito seguro também, vou tirar aqui a máscara, mas dizer da alegria de estar aqui na FAPESP hoje, trazendo um abraço ao lado da Patrícia e do governador João Dória, que está se recuperando da Covid-19. Alegria de reencontrar aqui o nosso professor Zago, que nos anfitriona sempre com muito carinho e respeito. Saudar mais uma vez a Patrícia. A Patrícia falou que ela tem usufruído de privilégios na vida. Não são privilégios, Patrícia, são conquistas, graças ao seu esforço, à sua dedicação. Uma história que nos inspira sempre. A alegria de ver aqui os nossos reitores, o Varran da USP, o Pascoal da Unesp, o Antônio Meirelles, o Tom Zé, que nos deixou aqui da Unicamp. Também a alegria de ver o nosso Pacheco, presidente aqui da FAPESP, o Luiz Eugênio, que é o nosso diretor científico, a Ingrid, que representa aqui a Associação Brasileira de Startups. Um abraço ao Tirso Meirelles, que nos deixou aqui uma bela mensagem como presidente do Conselho do SEBRAE. Um abraço também ao nosso Wilson Poit, nosso superintendente do SEBRAE. E, além de abraço, um cumprimento ao SEBRAE pelo trabalho, pelo esforço que vem fazendo junto com outras instituições para que o empreendedorismo possa continuar sobrevivendo e sendo o caminho da esperança para o Brasil, com desafios novos aí que a pandemia nos trouxe. Alegria de ver aqui o professor Silvio Rosa. A máscara não nos permite identificar no início, Silvio, mas muito feliz de vê-lo aqui. Você que tem uma história dedicada ao empreendedorismo, à ciência, à tecnologia de São Paulo, deve estar feliz com tantos outros que estão nos assistindo desse momento que nós estamos vivendo. Um momento de parceria saudável, de investimento na ciência, mas também de busca de mercado, de busca do empreendedorismo, né, no que nós temos denominado cientistas empreendedores, né? O Luiz Eugênio falou muito disso. Eu sou da época ainda da criatividade, depois da época da inovação, e agora a inovação com consumo. Então é fundamental que a gente tenha o consumo dessas inovações, que a gente possa fazer com que a sociedade cada vez mais tenha essa percepção, né, de ações inovadoras que vêm ao encontro de uma boa qualidade de vida, de uma facilitação de acesso a bons serviços. E é um pouco disso que nós estamos celebrando aqui nessa parceria. Primeiro, celebrando essa parceria fruto de escolhas que o nosso Estado de São Paulo fez. Fez ao lado de muitos dos que estão aqui. Nós vivemos o maior desafio da nossa geração, talvez do mundo moderno, e em nenhum momento o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, o governador João Dória, titubeou em apoiar-se na ciência, em ter a ciência como bússola, como caminho para enfrentar algo inédito nas nossas vidas. E esse, sem dúvida nenhuma, foi o maior acerto aqui das escolhas de São Paulo. Nos reunimos com as pessoas que se prepararam durante toda uma vida, que têm estudo, que têm conhecimento, que têm ciência ao seu lado, para tomar decisões difíceis, que foram as primeiras decisões de combate ao Covid. Ao lado disso, a expectativa de esperança que a vacina nos deu, também fruto de muita perseverança, muita resiliência de São Paulo, e com esses dois exemplos de combate à pandemia e de solução a ela, que é a questão da vacina, eu vejo muito que, mais uma vez, São Paulo foi fundamental para o nosso país. Mais uma vez, São Paulo contribuiu com o Brasil, tomando as decisões corretas e mobilizando o resto do Brasil nessas decisões. Mais uma vez, dá a esperança de um futuro melhor com a vacina, com o nosso centenário Butantan, mas também com decisões muito firmes de governo que foram tomadas pelo governador Dória. E, graças a Deus, aparentemente, nós estamos vivendo um novo momento e no dia 20 de agosto nós vamos encerrar a vacinação, pelo menos com a primeira dose da população adulta, para, na sequência, ir na população jovem
e, ao lado disso, a esperança de dias normais, de dias melhores. Ainda muita incerteza, mas com muita esperança. Mas, ao lado disso tudo, eu queria destacar que essas escolhas, que não foram simples de serem tomadas, elas estão dando um ótimo resultado para São Paulo e, dando para São Paulo, dá para o Brasil. Ao lado de toda a prioridade do nosso governo de enfrentar a pandemia, nós tivemos também um olhar específico para as outras ações de governo, para uma reforma administrativa, e foi muito nesse contexto que nós discutimos os acertos do passado do nosso Estado, inclusive o apoio às universidades e o apoio à ciência através da FAPESP. E foram saudáveis discussões, importantes discussões, porque eu digo, Zago, que a pandemia mudou muita coisa na vida da gente, mas reforçou outras. E o apoio à ciência, o apoio à pesquisa, mais do que nunca, foi valorizado em São Paulo. E não só a manutenção de recursos, como eu tenho convicção que a nossa FAPESP e também as nossas universidades vão poder compartilhar conosco um bom momento da gestão fiscal do Estado. Não só a manutenção do que já tinham, mas com uma boa gestão sendo feita pelo governador João Dória, uma ampliação na nossa arrecadação que vai permitir aumento de receita para o sistema universitário e para o sistema de pesquisa. Então, eu diria que nós temos hoje muito a celebrar a parceria do SEBRAE com a FAPESP, dando a expectativa concreta de consumo de inovação, Luiz, mas também, eu não tenho dúvida, um bom caminho aí do ponto de vista fiscal que o nosso Estado vive, graças a essas escolhas, que também vão permitir não só a manutenção de projetos, não só o apoio àquilo que está programado, mas eu diria a expansão de apoio à pesquisa em São Paulo. Então, uma alegria grande representar o nosso governador João Dória aqui. Um abraço a todos que nos assistem, eu estou vendo muita gente ali na tela, aqueles que puderam estar aqui conosco, e hoje é um dia de celebrarmos a vida, mas principalmente a ciência de São Paulo, que ajuda o Brasil. Muito obrigado.